Saudações a todos. Então, vamos falar sobre a unidade 1 da disciplina de estilogravura, que trata da história da gravura. Nessa unidade, nós iremos apresentar a história da estilogravura em diferentes momentos históricos, enfocando as técnicas que surgiram antes do seu aparecimento. Alguns antecedentes históricos que vão aparecer na primeira parte dessa unidade fazem um levantamento histórico da gravura em si, iniciando por alguns procedimentos que tiveram seu início antes da técnica da estilo, e todos esses acontecimentos contribuíram muito para o seu desenvolvimento. Nós temos aqui algumas imagens de alguns momentos iniciado com esses registros de gravação, desde as figuras das cavernas, né, com algumas tábuas, algumas pedras de algumas civilizações iniciais. Antes da história em si, é importante fazer essa revisão da história, porque a gente pretende proporcionar a compreensão de alternativas para a produção de gravuras. Então, junto com o domínio da técnica, a partir de aplicação de exercícios, práticas e formas para que vocês possam fixar esse conteúdo, né, o processo de uma gravura. Então, muitas vezes vocês vão precisar trabalhar em sala de aula e talvez não tenham todos os recursos necessários de materiais, e é importante não deixar de passar o conteúdo, porque vocês podem trabalhar com gravuras alternativas. Bem, algumas técnicas que foram aplicadas pelos homens primitivos, já no período paleolítico, eles mostram, né, uma prática muito parecida daquelas que hoje são adotadas no processo de produção e também de impressão de uma gravura. Algumas pinturas rupestres realizadas com pigmentos e outros produtos naturais durante o período paleolítico, e aqui servem como sugestão até do processo de monotipia e do molde vazado. Nesses primeiros três que nós vamos ver aqui, né, aqui de cima, são silhuetas da mão em positivo, e esses são uma sugestão de monotipia ou carimbo. A gente conhece o processo de um carimbo. E a silhueta aqui embaixo da mão em negativo, que é a sugestão do molde vazado ou extenso, né? Seria o inverso do que seria o carimbo. Aqui algumas incisões através de ossos, né? Incisões rupestres também, madeiras e rochas, pedra, né? Então essas foram as primeiras formas, né, de gravação que a gente tem notícia, que a gente tem registro. Elas são o princípio da gravação em relevo. Aqui nós temos algumas estelas comemorativas, que são essas parecidas pranchas, né, de pedras, né, paletas decorativas e relevos entalhados sobre rochas e madeiras, e elas datam da civilização do Antigo Egito e também da Mesopotâmia. Sinete cilíndrico é isso que vocês estão vendo aqui. Eles eram confeccionados em rochas, ossos e cerâmicas. Eram impressos sobre argila fresca. Esse método é muito utilizado na região da Mesopotâmia e é uma sugestão para impressão de matrizes de gravura. Então, eles rodeavam esses sinetes com uma preparação de argila, e aí a imagem ficava gravada, como essas duas que estão aparecendo aqui, sob pressão. Aqui alguns altos e baixos relevos aplicados sobre alguns elementos arquitetônicos, né, de parede, de pórticos, e também outros instrumentos utilitários e ourivesaria, que também é um princípio da gravura
foram aplicados na Grécia, Etrúria e Roma. Bem, por que é importante a gente aprender um pouco do que aconteceu antes do surgimento da xilogravura? Porque a técnica de gravura já era aplicada na China durante o século II a.C. A gravação da imagem ela era feita sobre a pedra, claro que a partir de um desenho, feito por incisão, que é o processo de gravação da gravura. E na impressão, o que era entintado era a face da pedra, que foi gravada, nesse caso entintada com nanquim, tinta nanquim. E em seguida se fricciona o papel contra a superfície entintada. Esse é o princípio básico de uma gravura. Então, vejam que muito tempo se passou, a gente está falando de muito tempo atrás, mas esse é o processo básico que até hoje é seguido. Então, gente, é importante, isso aqui é um pequeno resumo do que a gente vai estudar na unidade 1, mas é importante que vocês leiam o nosso caderno digital para que vocês tenham mais informações sobre a história da gravura e também já fala sobre a xilogravura lá. E é importante porque vocês vão precisar para a discussão dos debates do nosso fórum que vale nota. Então é importante ler todo o caderno digital, não só da disciplina de xilo, mas de todas as disciplinas que vocês estudam também. Então é isso, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.